Olá, continuamos aqui na série Greenleaf, uma família disfuncional comum. Mas por que que ela é uma família disfuncional comum? Eu estou aqui apresentando o perfil de cada um dos componentes dessa família e provavelmente você vai encontrar este componente dentro da sua família. E se você não encontrar, provavelmente é você essa pessoa. Só que o mais importante de tudo é você saber que há sempre esperança, que para todo problema existe uma solução, que quando nós curamos o nosso coração, todas as coisas se tornam possíveis. Meu nome é Fátima Silva, eu sou especializada em inteligência emocional e eu pretendo, a partir desta reflexão, desta análise desse seriado, te trazer luz, te trazer esperança. Então vamos para o nosso personagem de hoje. Eu gosto muito dela. Muito dela, embora seja o quê, né? Seja essa pessoa aí que você sabe que ela é o quê? Ai, ai, então vamos lá. Então, essa é a família Greenleaf. Greenleaf é uma série original Netflix. Então, se você tem Netflix, assiste lá e começa a reparar em tudo isso que eu vou te mostrando aqui. Então, nós já falamos da May, que é a mãe da família, né, autoritária, controladora. Falamos do James, o omisso, e hoje vamos falar da Grace. Grace, a salvadora boazinha. Toda família tem uma Grace, uma pessoa que acredita que vai salvar a tudo e a todos. Ela é a certinha, ela é boazinha, que anula toda a sua vida e carreira em prol da família. Família essa que não valoriza este sacrifício. Então, essa May, eu acho essa atriz belíssima. Então, a May, tudo bem que se você olhar, você vai falar assim, não, Fátima, sua louca, ela é a ovelha negra da família. A família enxerga ela como ovelha negra. Por quê? Então, tem spoiler neste vídeo. Tem spoiler. Gente, eu não sei por que as pessoas não gostam de spoiler. Eu adoro o spoiler. Mas eu tenho que te dar esse spoiler para te explicar por que ela é boazinha. Então, qual que é o contexto desse seriado? Todo esse seriado gira em torno dessa família, a família Greenleaf, né? Greenleaf é o sobrenome deles. Eles têm o poder de uma igreja, né? A comunidade do Calvário, a igreja do Calvário, a Calvary Church, ou Calvary Fellowship, sei lá. Mas é lá do Calvário. Eles têm esse poder nas mãos. Eles têm 4 filhos, que é a Grace, que é o Jacob, que é a Charity e a Faith. Quando a Faith, o seriado deixou muito claro as idades, né, desses filhos. Eu só entendo essa ordem, né, que é a mais velha e tal. E a Grace, quando ela tem lá seus 19, 20 anos, que ela vai fazer faculdade, ela some. E ela volta 20 anos depois, quando a Faith morre. O que aconteceu? A Faith foi abusada pelo tio, pelo irmão da May, e ela contou para Grace, e a Grace comprou essa causa. E ela falou para os pais, ela colocou a boca no trombone, falou e tal. E aí ninguém acreditou nela. E aí quando foram confrontar a história com a Faith, por medo de tudo, como toda pessoa que ela é abusada, ela tem medo de se expor. Ela tem medo, é um medo assim que o opressor geralmente coloca nela. Esse tio, que é o tio Mac, ele é muito poderoso, ele é muito influente, então certamente ela ficou com medo dele e ela desmentiu a história. Como ninguém acreditou na Grace, a Grace sumiu. Ela foi cuidar da vida dela. Eu lá, quando eu falo sobre a May, sobre a mãe, eu falo por que isso a mãe falou, uou, finalmente me livrei dessa menina. Então, 20 anos depois, quando ela retorna, com a morte da Faith, que dá a entender que ela se suicidou, o que acontece? A Grace, ela ressurge essa leoa, né? Então, essa leoa que foi embora, ela tentou proteger a irmã mais nova, a irmã caçula, ninguém deu atenção para ela, ela foi embora, e aí ela retorna 20 anos depois. E ela vem com muita sede de justiça. Por que ela é salvadora boazinha? Porque, assim, como a Faith morre,
ela volta assim com muita revolta. E ela começa a querer falar assim, gente, eu tô aqui, eu vou resolver essa família. Então, qual que é a característica? Toda família tem um bonzinho que quer fazer tudo por todos, que quer pagar o preço, que quer ser a protetora, que quer ser o protetor. Então, geralmente, é aquela pessoa que paga tudo para todo mundo, que empresta dinheiro para todo mundo, é aquela pessoa que ela não tem identidade. Toda a identidade dela está em fazer o bem para sua família. E você fala assim, mas Fátima, a gente não tem que fazer o bem para nossa família, a gente não tem uma dívida com a nossa família de amor e também financeira? Sim e não. Sim, porque a ajuda ela tem que ser assim uma coisa eterna, né? Com a nossa família, a dívida eterna, mas ela tem que acontecer no âmbito saudável. Como no caso da Grace, ela se levanta como uma salvadora boazinha, então é tudo sobre ela, é o que ela acha que é bom para o outro, né? Então, por isso que a família também começa meio que rejeitar ela, de falar, ai, chegou, porque qual que era, o que que acontecia? Antes dela ir embora, ela sempre se destacou muito bem. Então, no estudo bíblico, todo mundo gostava de ouvir. Ela sempre foi muito bem sucedida em tudo que ela fez. Então, isso gera uma inveja também ao redor dela pelos irmãos. E aí, quando ela retorna, todo mundo fala: ó, lá vem a certinha, lá vem a boazinha, lá vem a queridinha do papai, lá vem a bambambam. Bam, bam. Mas não só as pessoas colocam ela nesse papel, como ela se coloca nesse papel. Então, ela se levanta para vingar a morte da Faith. Então, ela faz de tudo, né, para que esse tio seja punido. Ela começa a correr atrás de outros casos, porque ele é pedófilo. Então, ela acaba encontrando outras garotas que foram abusadas por ele. Mas qual que é o problema? O preço que se paga por isso, porque ela manipula, ela mente, ela coloca, ela tá sempre insatisfeita. Aí tem alguns momentos que ela chora, que ela fica, ai, ninguém entende, só eu estou conseguindo ver o bem dessa família. Então é lógico que eu tô falando de um seriado super dramático, né? E é muito drama esse seriado, meu Deus do céu, é drama sobre drama, mas é importante entender que toda família tem uma pessoa nesse papel de salvadora. Que papel é esse? É um papel que ela sacrifica a sua vida, muitas vezes a sua própria família, né? Se ela já arranjou um marido, se ele já arranjou uma esposa, se tem filhos, ela sacrifica tudo em prol desta mãe, deste pai, dessa família de origem que precisa ser consertada do ponto de vista dela. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que vêm com essa característica, que embora esteja casada aqui, esteja com a nova família, não consegue se desvincular de uma maneira saudável da família de origem. Então, embora esteja aqui, está sempre indo para cá para salvar, né? Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que já era casada, com filhos, só que ela era totalmente dominada pela mãe. E como ela tinha esse papel de ser a boazinha, de ser a salvadora, ela estava totalmente esgotada. A mãe manipulava muito ela, porque ela se sentia responsável por curar, né, por satisfazer as necessidades emocionais da mãe, e por consequência, o marido e os filhos eram negligenciados. Então, o papel da salvadora, ela tem esse papel de salvar tudo e todos, mas salvar quem ela considera que precisa ser salvo. E aí ela negligencia, né, as prioridades, a vida e tal, e ela se esgota muito. Um outro caso também, uma vez eu tive uma coach que ela tinha esse papel, só que no caso, ela era a salvadora do marido. Tudo nessa vida girava em torno do marido. Tudo. Então, ela negligenciava os filhos ainda pequenos, porque ela precisava salvar este marido, porque ela era muito boazinha, né? Esposa boazinha. Então, não tem como ser boazinha em todas as frentes. Como eu falei lá no vídeo de introdução, eu falei que este seriado ele fala tudo sobre o ego,
e nada sobre cristianismo, né? Embora seja ao redor, né, eles falam muito de Bíblia, muito de Deus, mas cristianismo, zero. Mas eles têm tudo sobre o ego. Então o ego tem essa necessidade de ser supervalorizado, né? Então ele é uma máscara, é o bonzinho, é fazer tudo pelo outro. Só que aí a pessoa se perde pelo meio do caminho. A Grace, ela se perde no meio do caminho, né? Tudo se torna confuso, tudo se torna, e é tudo um parto. Então, para a pessoa boazinha também, é tudo um parto, é tudo difícil, é tudo, ai meu Deus, ninguém me entende, ninguém me vê, ó, né? Então, e também por trás dessa pessoa boazinha sempre tem muita necessidade. Qual que é a necessidade da pessoa boazinha? Necessidade de amor, de atenção, é uma pessoa muito ferida, é uma pessoa que se sente muito rejeitada. Então, por ela se sentir muito rejeitada, ela super compensa. Então, a Grace, quando ela volta depois de 20 anos e ela vem com esse papel para salvar a família, vingar a morte da irmã, ela começa a sucumbir, ela começa a fazer tudo o que os outros querem, né? E, não, agora eu vou consertar essa igreja, agora eu vou consertar essa família, estava tudo errado até aqui, né? Mas ela vai fazendo isso, assim, ela vai se desgastando, ela vai se abandonando. Então, a salvadora, né, o personagem que a pessoa veste de salvador, de bonzinho, faz isso, faz com que a pessoa se perca, se dê muito, mas por quê? Muito rejeitada, muito carente. Então, nas entrelinhas, a Grace só queria ser aceita, ela só queria voltar a pertencer à família. Porque no caso dela, ela foi excluída, né? Por 20 anos, ela não teve contato e tal. Nesse tempo, ela se envolveu com um cara, teve uma filha, mas ela move céus e terra, ela move tudo ao seu redor, porque ela quer ser amada, ela quer ser aceita, né? Como ela foi muito rejeitada. Então, geralmente a pessoa salvadora, boazinha, ela tem esse perfil. Quero muito ser aceita, então eu vou me abandonar para salvar você, e quem sabe com isso você me ama, você me reconhece, você me valoriza. E qual que é o problema disso? Que nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Para uma pessoa que é muito carente, que tem essa síndrome da rejeição, nada nunca é o suficiente. Tanto que tem um período ali que ela arranja um namorado, mas esse namorado, como eu falei, é o tempo todo negligenciado. Porque para salvar alguns, ela precisa abandonar outros. Então, embora ela tenha esse namorado que é super querido com ela sempre está negligenciando ele, porque está sempre tendo que salvar alguém da família dela, né? Então, pensa aí, se você tem aí na sua família uma salvadora, um salvador, e chega nessa pessoa e fala, olha, quem precisava salvar o mundo já salvou, que é Jesus. Você cuida da tua vida, tenha equilíbrio. E se você é essa pessoa salvadora, que tem essa carência profunda, que tem essa rejeição que nada cura, está na hora de você se reconciliar com o amor, começando pelo amor próprio. Seja você a pessoa a cuidar de você. E aí, consequentemente, você vai conseguir cuidar dos outros de uma maneira saudável, de uma maneira positiva. E a partir disso, todas as coisas vão começar a contribuir para o seu bem. Acredite. Só o amor, o verdadeiro amor, cura todas as feridas. E a gente não dá aquilo que a gente não tem. Por isso que a pessoa que desenvolve esse papel de salvadora, ela se desgasta tanto, ela adoece tanto, porque ela começa a dar do que ela não tem. E começa a cavar fundo e começa a dar lama no lugar de água. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Para você dar aquilo que você tem, você precisa curar suas feridas e encher o seu coração de amor. E aí sim, você não vai salvar o outro, mas você vai amar o outro com saúde, com liberdade. Acredita em mim, é bem mais fácil assim. Dúvidas, perguntas, quer entender mais sobre sistema familiar saudável?
Vem para o programa Vocacionadas. Dentro do Vocacionadas, vamos falar sobre amor, sobre amar a Deus, amar a si, amar ao próximo. Vamos falar sobre vocação e propósito. Mas para isso, agende uma sessão experimental gratuita. E eu vou te mostrar na prática o que a inteligência emocional pode fazer na sua vida. Vem comigo que eu te ajudo. Um super beijo e até o próximo capítulo dessa jornada incrível de Greenleaf.